Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, agora uma questão da Unesp 2018/1 de dinâmica, explosão, colisão, e ela diz o seguinte: a figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si e localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical. E aí tem a imagem. No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em 2 fragmentos, A e B, de massas MA e MB, respectivamente, tal que MA é igual a 2MB. Desprezando-se a resistência do ar, considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH e que imediatamente após a explosão o fragmento B adquiriu a velocidade VB igual a 5VH, com a mesma direção e sentido de VH, o fragmento A atingiu o solo no ponto, e aí tem os pontos ali marcados. Vamos desenhar isso aqui. Ok, é isso aí. Agora vamos observar o que acontece. Então, a figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente 5 pontos equidistantes. É verdade, os pontos são equidistantes, né? Aqui mede D, D, D e D. E aí uma coisa importante. No instante que atingiu o ponto mais alto de sua trajetória, ele explodiu. Questões de dinâmica, física em geral, você não pode só sublinhar ou prestar atenção ou achar que é relevante apenas os números, os valores numéricos ou de letrinhas. Tem palavras durante o texto que implicam em valores numéricos, que implicam em conceitos que você vai ter que usar para resolver a questão. Então, por exemplo, esse é um deles, não tem nenhum número aí. Mas ele fala que a explosão aconteceu no ponto em que, quando ele atingiu o ponto mais alto da trajetória. Aí você tem que puxar o que você sabe de lançamento oblíquo. O que você sabe de lançamento oblíquo? Quando chega no ponto mais alto da trajetória, o corpo, fazer ele aqui inteiro, essa explosão aqui, ele só tem o que? Uma velocidade, uma componente da velocidade, porque a gente aprende que em lançamento oblíquo a gente pode decompor o movimento e estudar separadamente a componente horizontal e a vertical, que ocorrem o que? Simultaneamente, né? O tempo é o mesmo para as duas, elas ocorrem de forma simultânea, mas eu posso analisar. E a horizontal funciona como um movimento uniforme e a componente vertical como um movimento uniformemente variado, acelerado pela gravidade, correto? Então, se estava no ponto mais alto da trajetória, significa que no momento da explosão ele só tinha a velocidade horizontal, inclusive por isso que ele chama de VH, tá? E ele fala que logo após a explosão, essa velocidade VB é na mesma direção em sentido do VH, ou seja, para a direita aqui, e vale 5VH. Tá? Aí você continua lendo e percebe que tem uma explosão. Colisão e explosão a gente pode classificar como sistemas isolados. É um sistema isolado, aquele instante só, logo antes e logo depois. Sistema isolado. Quando um sistema é isolado, o que nós temos? Que a quantidade de movimento antes da explosão, nesse caso explosão, vai ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da explosão. Então a gente pode começar por aí, com alguns cuidados que eu vou mostrar agora durante a resolução. Antes da explosão, é esse desenho azul aqui, ó. Ele estava inteirinho, com a velocidade horizontal para lá, e tinha o que? Ele estava inteiro. Então a massa dele era a soma das massas A e B. Então antes eu tenho um objeto com massa. Lembrando que a quantidade de movimento é o que? Massa vezes velocidade. Então MA mais MB, porque ele estava inteiro e tinha essa massa que era a soma das duas partes, vezes a velocidade dele, que ele chamou de VH. Ah, professor, você não vai pôr... Vamos fazer o seguinte, para ficar bem claro o que eu estou fazendo, não vou chamar de VH ainda não. Vou chamar de VAB, porque eles estavam juntos, as partes A e B. VAB, com vetor ainda, né? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. O que eu tenho depois?
eu tenho explosão, né? Então agora separando em duas partes, o MA com a sua velocidade MA, com VA, mais o MB com a sua velocidade VB. Aqui que você tem que começar a tomar alguns cuidados. É interessante como aqui a explosão aconteceu na horizontal, eu adotar um sentido como positivo e outro como negativo. Como quase tudo para a direita, eu vou adotar aqui as flechinhas para qualquer vetor para a direita, né, durante a explosão aqui é positivo, tem valor positivo, e qualquer vetor para a esquerda vai ter um valor negativo, consequentemente, né? E tem que ser sinal oposto por estar no sentido oposto. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que tomar, assumir. Se a questão não assume para você, você pode escolher, tá? Sem problema, contanto que se um sentido for positivo, o outro negativo. Lembrando que isso serve para questões que trabalham em uma dimensão. A explosão aqui aconteceu na horizontal, uma dimensão só. Depois vai cair sim, mas logo antes da explosão e logo depois está tudo na horizontal. Continuando aqui então, vai ficar MA. Ele dá uma informação, ele fala que MA é 2MB. Vamos substituir já? Vou trocar MA por 2MB, que foi uma informação que ele deu. Deixa eu até colocar aqui. Ele fala que esses passos depois quebraram, MA é igual a 2MB. Ok. Então MA vai ser 2MB mais MB. VAB é a velocidade antes. Ele falou que é VH. Vou deixar VH com um valor positivo porque está para a direita. Tá? Entenda que VH então é um valor positivo. Está embutido aqui nessa letrinha. MA trocar por 2MB. VA é o que eu quero, certo? Vou deixar assim a setinha porque eu já quero agora o valor dele, o escalar, digamos assim. Se for positivo, se der um valor positivo, eu deixo aqui, não preciso colocar o menos, porque ele aqui é o valor numérico que ele vai representar. Se der negativo é porque ele é para a esquerda, se der positivo é porque ele é para a direita. Então você deixa se for negativo, ele vai estar embutido dentro dessa letra, como se essa letra valesse menos 2 ou 2, né? Depende para que lado depois da explosão ele foi. MB, VB, ele falou que é 5VH e eu vou deixar positivo porque ele falou que é no mesmo sentido de direção, senão eu colocaria menos 5VH. Mas como ele falou que é no mesmo sentido, para a direita, então é 5VH. Agora resolvendo vai ficar 3MB aqui, vezes VH, igual a 2MB vezes VA, que é o que eu quero a princípio. Aqui vai ficar o 5, passar para frente, MB, VH. Observe que MB está em todos os termos, então eu posso cortar. O que vai sobrar? 3VH igual a 2VA mais 5VH. Aí vai ficar 2VA. 3VH menos 5VH dá menos 2VH. Aí dá para cortar o 2 e eu vou chegar à conclusão que VA, ou seja, a velocidade da parte A após a explosão. Opa! O 2 cortou, né, gente? Ficou só o menos VH. Agora vem uma parte bem interessante, talvez a mais interessante dessa questão. Interpretar esse resultado. Entender com ele, responder a pergunta da questão. Olha só, significa que após a explosão, a parte A, eles chamam de quê? De fragmento, né? Fragmento. O fragmento A foi lançado para o sentido oposto com velocidade VH, de intensidade VH. Ou seja, ele foi lançado para a esquerda com uma velocidade igual a que o projétil tinha antes de explodir, né? Porque o B foi com 5VH para lá. Aí o que a gente sabe? Agora eu tenho que olhar para esquece o resto, olha só para o fragmento A sendo arremessado para cá com VH. Se tornou um problema de lançamento horizontal, né? Se você pensar agora, focar sua atenção apenas no fragmento A, ele está sendo arremessado para lá com a velocidade VH, ok? Para a esquerda. A gente sabe, a gente quer saber onde ele vai cair, ou seja, quanto ele percorreu na horizontal, enquanto cai. Porque se ele percorreu dele, vai cair aqui, 2 dele vai cair aqui, 3 dele vai cair aqui.
o fragmento A. Quanto que ele consegue percorrer com essa velocidade enquanto cai? Aí você pensa, quanto tempo ele demora para cair? Bom, se ele está aqui sendo acelerado, a partir daí, quando ele acaba a explosão, a velocidade vertical dele, se você pensar na componente vertical do fragmento A, a velocidade inicial aqui é zero, porque ele estava no ponto de altura máxima. Né? Aquele ponto, o projétil como um todo não tinha velocidade vertical, então o fragmento logo após a explosão só vai ter componente horizontal, não vai ter nenhuma componente vertical. Então o tempo que ele vai demorar para cair é como se fosse uma queda livre com velocidade inicial zero, acelerado pela gravidade, certo? E vai demorar um certo tempo. Mas você concorda que o tempo, como ele tá nessa altura aqui, que foi exatamente a altura que esse projeto chegou, como ele está nessa altura, o tempo que ele vai demorar para cair, o tempo de queda, é igual ao tempo de subida desse projétil, porque ele está na altura, essa é a altura máxima do fragmento A, porque a partir daqui ele cai, ele começa a cair daí, e é a altura máxima do projétil como um todo. Então, o projétil estava aqui, o tempo que esse projétil ia demorar para cair, porque ele estava com velocidade vertical zero, né, estava só com horizontal aqui, era um certo tempo T, vou chamar aqui, T do projétil, que é o projétil inteiro, tá? É o tempo que ele demorou para subir, que seria o mesmo tempo que ele demorou para cair, porque aqui é o ponto de altura máxima. Só que aqui o fragmento A está com velocidade vertical zero, ou seja, o tempo que o fragmento A vai demorar para cair vai ser igual ao tempo que o projétil demorou para subir. Porque a gente sabe que aqui o projeto ia ter uma velocidade vertical zero e ia começar a cair, né? Ia cair assim, né? Ia terminar aqui o percurso, ia cair no 1, 2, ia ter mais um D aqui, né? Ele ia cair aqui. Só que aí explodiu, né? Esse aqui foi com 5 VH, então ele o tempo de queda desse também vai ser igual ao tempo que demorou para subir. Então aqui acaba sendo que a distância percorrida na horizontal vai ser diretamente proporcional à velocidade, porque aqui está com velocidade zero e demorou um certo tempo T para chegar até aqui, aí ele explodiu. O tempo que vai demorar para cada fragmento cair, porque está com velocidade vertical inicial zero, vai ser também T. Só que esse aqui está 5 vezes mais rápido, então ele vai andar 5 vezes mais na horizontal. Então o B, como ele andou o fragmento conseguiu andar 2 Ds com essa componente horizontal, e ele é 5 vezes maior, ele vai andar 10 Ds, ele vai cair para cá. Só que a questão não pergunta do fragmento B, pergunta do fragmento A. Como o A tem a mesma velocidade horizontal que o B tinha, ele vai andar exatamente a mesma coisa, a mesma distância enquanto cai, porque o tempo é o mesmo. O tempo em que o projeto demorou para subir é o mesmo que demorou para cair. Com a velocidade horizontal para a direita, o projétil andou 2 Ds. Então, com a velocidade horizontal para a esquerda, o fragmento A também vai andar 2 Ds enquanto cai, porque o tempo de queda é o mesmo que ele demorou para subir. Então, como é um movimento uniforme na horizontal, ele vai andar o mesmo então, que o projétil demorou. O projétil andou isso aqui um certo tempo T, ele andou 2 Ds. Isso aqui explodiu, está com VH igual ao do projétil. Então, enquanto cai, que é o mesmo tempo T, ele vai também conseguir andar 2 Ds. Conclusão, o projétil A vai cair, o fragmento A, perdão, vai cair aqui, exatamente de onde o projétil inteiro saiu. Essa sacada era muito boa, eu achei muito interessante. Até certo ponto original, não vi que ia cobrar muito, né? Fica parecendo que está vago, que está faltando informação, mas você tinha que aí, um teste para ver se o aluno tinha o conhecimento, domínio do assunto de lançamento oblíquo. Era perceber que se aqui é a altura máxima, o tempo que demorar esse fragmento vai demorar para cair é o mesmo tempo que o projeto demorou para subir. Não importa que a massa é diferente, porque a massa não importa no tempo de queda. O que importa no tempo de queda é o quê? A gravidade e a velocidade inicial. Então a gravidade é a mesma, a velocidade inicial é a mesma, então o projétil e o fragmento demorarão o mesmo tempo para cair que demorou para subir. Como a velocidade dele é igual em intensidade, só é sentido contrário, ele vai voltar e vai cair de onde o projétil partiu. Já esse não, né? Esse aqui é 5 vezes mais rápido, o tempo é o mesmo, como é um M1 na horizontal, ele vai andar 10 vezes, vai cair bem para cá, o fragmento B. Mas a questão é saber o fragmento A. Ok?
É isso, espero que tenha entendido. Se não entendeu, pensa um pouco mais aí, rever o vídeo. O importante é continuar treinando, continuar praticando para conseguir sacar esse tipo de questão. É uma questão que eu considero média para difícil, que são exatamente as questões que fazem diferença para um aluno que está fazendo medicina. A diferença entre quem aprova e quem não aprova é conseguir matar essas difíceis, muitas vezes, que geralmente o aluno mediano não consegue. Tá? Ainda mais numa prova como a Unesp, que dá tempo de fazer a prova inteira, né? Até onde eu sei, dá tempo de fazer. Ok? É isso aí, continue praticando. Até a próxima resolução.